é preciso ver e olhar o mapa eleitoral dos Estados Unidos para entender o que é que aconteceu. Há muitas pessoas que dizem efeito Trump. Eu digo o seguinte, o Trump é um efeito. O Trump é um efeito de uma realidade profunda, e que é uma realidade profunda que vai se manifestar na Europa também. Bom, nós já tivemos a queda do governo do Canadá, talvez uma das democracias ditatoriais mais ferozes que nós tivemos. Trudeau impôs coisas absurdas ao povo do Canadá. E nós vamos ter, assim, mudanças muito grandes. Vejam que as próximas eleições alemãs vão ser fundamentais. E já houve gente da Comissão Europeia, ou que foi da Comissão Europeia, que disse o seguinte, se a AfD ganhar as eleições devem ser anuladas. Vejam bem o grau de absurdo que nós estamos vivendo nas democracias atuais, que eu chamo de democracias ditatoriais, porque é isso que nós estamos vivendo. Mas eu queria chamar aqui a atenção para algo que é importantíssimo para nós na América do Sul, mas que muitos portugueses às vezes não atentam para esse problema, e que é um dos problemas que eu acho que é chave nessa nova conjuntura internacional. Quem é que o presidente Donald Trump nomeou como secretário de Estado? O senador Marco Rubio. Ora, o senador Marco Rubio é um descendente de cubanos, de refugiados cubanos, e esse foi um sinal muito claro que o presidente Donald Trump vai dar uma atenção muito especial à América Latina. E nós, na América Latina, temos uma realidade chamada Foro de São Paulo, e essa realidade é uma realidade que, às vezes, a própria direita no Brasil não atenta tanto, mas o presidente Bolsonaro, numa entrevista que deu há dias atrás, ele falou muito disso, e disse o seguinte, nós temos na Venezuela presença russa e chinesa. Ou seja, nós temos não só presença russa, chinesa, como do Irã. Nós temos uma aliança entre a Venezuela, o atual governo do Brasil, o atual consórcio que manda no Brasil, da Nicarágua, do próprio Chile também, apesar de certas divergências. E esses países, eles criam uma instabilidade muito grande na região. E Cuba, é claro que Cuba também. Então, esse olhar especial que o presidente Donald Trump vai dar para a América Latina e para a América do Sul é extremamente importante nos destinos também da Europa. E digo isso pelo seguinte, um dos principais sustentáculos da ditadura assassina da Venezuela está aqui ao lado, na Espanha, no governo socialista espanhol, que fez uma das operações mais vergonhosas de extrair o Edmundo Gonçalves, que ganhou as eleições, portanto, o legítimo presidente da Venezuela. Eles realizaram uma operação de chantagem sobre ele para tirá-lo da Venezuela, a mando da ditadura do Maduro. Nós temos a influência do Maduro e do Foro de São Paulo na Itália. O grupo político chamado Cinque Stelle era financiado pela ditadura do Maduro. Eles estiveram no governo da Itália. Então, não adianta nós dizermos que isso é um problema da América do Sul. Não, não é. É um problema que se estende também à Europa. E nós estamos vendo que o consórcio ditatorial que está em vigor no Brasil está se plantando aqui em Portugal. E é cada vez mais claro isso aí. Inclusive com o crime organizado. Nós estamos vendo hoje, há notícias aí nos jornais, dizendo que Portugal é a porta de entrada para o PCC na Europa. Bom, e isso vem de um acordo político, dos nossos políticos aqui em Portugal,
com o esquema político do Brasil. Isso, para mim, não tem dúvida nenhuma. Inclusive, é uma sugestão que eu dou aqui para o Chega, é que o Chega devia aumentar o coro junto ao governo americano para que o PCC fosse considerado uma organização terrorista, porque muita coisa muda. Aqui estão dois políticos experientes, sabem que se o PCC for considerado uma organização terrorista, Brasília vai se abalar bastante, né? Bom, mas eu acho que aqui em Portugal também, e isso seria uma força, daria uma força política ao próprio Chega aqui em Portugal, e seria um golpe bastante forte nesse plano de destruição que está vindo do Brasil para a Europa. Outra perspectiva que eu vejo é o seguinte: nós vamos ter várias eleições aqui na Europa. Nós temos um escândalo aqui na Europa, que é a Inglaterra, com, já que falou aí dos imigrantes, nós temos um primeiro-ministro inglês que, enquanto era procurador, acobertou violações de jovens inglesas feitas por muçulmanos na Inglaterra durante anos. Isso é talvez um dos maiores escândalos políticos da Europa. E isso vai fazer, a meu ver, com que esse governo vá cair. Em um certo momento, esse governo vai cair e, portanto, nós teremos, talvez, eleições também na Inglaterra. Macron hoje é um homem completamente debilitado politicamente. É um homem que está se equilibrando numa corda bamba eu creio que, a um certo momento, ele não vai se sustentar mais. Portanto, nós vamos ver abalos políticos na Europa claramente. Estou só falando da política, não vou entrar agora no conflito do Oriente Médio, na invasão da Rússia à Ucrânia, porque isso já está tendo posicionamentos claros dos Estados Unidos. Não é? O Trump fez uma advertência ao Putin que ele tem que parar essa invasão, porque ele é o causador dessa invasão e, portanto, essa guerra só está se estendendo por causa dele. Nós, não sei se todos aqui chegaram a ter notícia disso, como, e aqui é um ponto que me parece também muito grave. O Marco Rubio, o senador Marco Rubio, quando foi inquirido pelo Senado americano para ser secretário de Estado, ele disse o seguinte: na Venezuela não há mais um governo. Na Venezuela existe uma organização criminosa que assaltou o poder, portanto, não existe um governo em termos diplomáticos internacionais. Ora, o governo do Brasil Lula mandou a embaixadora à posse de um narcotraficante que roubou as eleições, que não cumpriu os pactos, que eram os pactos de Barbados, e pactos que o governo brasileiro tinha se encarregado de ser fiador. Então, vejam qual é a situação. E nós tivemos, há dias atrás, um exercício militar da Venezuela em que tropas dos serviços de inteligência da Venezuela entraram, romperam a fronteira brasileira e entraram no Brasil. Foram poucos metros, etc. Não interessa. Eles entraram, desafiaram e hoje qual é a resposta que o Lula dá? Não, vamos fazer um diálogo com um narcotraficante assassino, né? Aliás, é exatamente como o governo americano qualifica, por exemplo, o Nicolás Maduro. Então, eu queria só dar essa perspectiva aqui pelo seguinte: nós estamos, volto a dizer, a meu ver, estamos no limiar de grandes transformações internacionais
que se devem ao quê? Como é que tantas empresas começam a deixar a cultura woke e começam a percorrer outros caminhos? Essas empresas perceberam que o público não aceita mais essa aberração. Outro dia houve uma jornalista aqui em Portugal que disse o seguinte absurdo: Trump decretou que só existe homem e mulher. Não, ele não decretou nada, isso é a natureza. Foi Deus que fez homem e mulher, não é? Então, ele decretou que só existe homem e mulher. Isso mostra o grau de aberração que nós estamos vivendo. Agora, o último ponto da minha exposição é sobre as Big Techs e sobre o discurso e a liberdade do discurso. Aqui na Europa, há um esquema muito forte para censurar o discurso nas redes sociais. E isso no Brasil, então, nem falar, nós temos verdadeiro um aparato de censura e um aparato de perseguição que talvez muitos portugueses nem tenham a noção inteira do que é que acontece no Brasil nessa matéria. Mas a mudança do Zuckerberg, por exemplo, tem ali, quando ele faz a primeira declaração dele, tem ali um ponto muito importante. Ele diz o seguinte: ele confessa que ele censurou, ele confessa que ele perseguiu, ele diz o seguinte: vamos restaurar a liberdade de expressão. Bom, se vamos restaurar, então quer dizer que foi tirada. Não vamos mais perseguir, etc. Ele depois confessa que o próprio governo Biden era quem exigia essas coisas, como, aliás, é o governo Biden que controlava todo o aparato de policialesco no Brasil e de censura no Brasil. Bom, mas ele diz uma coisa importante, que diz o seguinte: nós agora, com o governo americano, vamos combater todos os governos que fazem censura. Isso é uma guerra do século XXI. É a guerra da informação. E essa guerra tem um aliado fortíssimo, que é o governo americano, porque é um governo com alto poder de fogo. Vejam que no Brasil já houve uma reunião, que seria uma audiência pública, feita pela AGU, é o que mesmo? A Advocacia Geral da União, em que convocou, para dar uma solução que eles mesmos já tinham mastigado, convocaram as grandes Big Techs e nenhuma apareceu. Portanto, já é uma declaração de guerra surda, como quem diz o seguinte: nós não embarcamos mais nisso. Mas há mais. Essas Big Techs agora vão ter que dizer o que é que o Supremo Tribunal Federal fazia no Brasil com eles nos bastidores. Não sei se percebem que isso aí vai ser algo bastante importante. O Google também já fez uma declaração há 2 dias atrás contra todas as imposições na Europa, e isso, portanto, vai ser uma guerra do amanhã. E essa guerra é importante para nós, por quê? Porque as redes sociais acabaram dando voz e vez a quem não tinha voz e vez. Acabaram dando... Quer dizer, hoje em dia é chamado de extremista qualquer um que desmente a versão oficial. O presidente do Supremo Tribunal Federal do Brasil estava em Davos, não sei fazendo o quê, mas ele estava lá e disse que é preciso ter uma imprensa forte para desmentir as redes sociais. Mas então quer dizer que as redes sociais tudo é mentira. E a mídia é o quê? A mídia é o quê? Bom, então vejam que eu acho que essa guerra vai ser uma guerra muito importante. E também me parece que era preciso que partidos como o Chega fossem muito firmes na defesa dessa prerrogativa que todos os cidadãos têm de declarar a sua opinião. Afinal de contas, isso é a democracia, né? Mas não, todos nós somos considerados extremistas, temos o discurso do ódio, há toda
uma série de termos que nos são jogados em cima, que nós propagamos a desinformação, que nós, afinal de contas, perturbamos o sistema. Essa é a realidade. Então, eu termino por aqui, porque acho que já falei um pouco demais. E espero que esse resumo que eu dei sobre o que me parece que nós vamos viver daqui para a frente, eu digo sempre o seguinte: é muito importante a questão de eleições, claro que é, mas não é o único campo de batalha. Vejam que nos Estados Unidos, o Zuckerberg, ele disse que ele tomou essa posição porque uma comissão da Câmara dos Deputados começou a trabalhar para investigar o que estava acontecendo. E ele teve que confessar numa carta assinada que ele tinha feito tudo isso. E nós estávamos no governo Biden. Portanto, ainda não tinha havido a eleição do Trump. Ou seja, há muita coisa a fazer, há muita investigação a fazer. Nós vemos que, muitas vezes, o debate político se perde em ninharias que não têm nenhuma importância. Mas isso é de propósito, para não permitir que nós vamos aos pontos fulcrais.